Estamos iniciando mais um Conversando com Economistas. Seja muito bem-vindo aí a mais uma edição do nosso programa especial de entrevistas com economistas. Hoje nosso convidado é super especial, é o Paulo Fracalanza. Ele é professor da Unicamp, é economista, foi presidente da ANGE, que é a Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Economia, é mestre e doutor em Economia. Professor Paulo, seja muito bem-vindo ao Conversando com Economistas. Muito obrigado, Renato. Obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês. Bem, para a gente iniciar nosso bate-papo, a gente queria conhecer um pouquinho da sua trajetória profissional, porque a ideia do Conversando é justamente inspirar você que está aí do outro lado nos vendo, nos acompanhando, para entender aí histórias inspiradoras de economistas que são convidados, que são registrados aqui no Corecon, e pessoas especiais e emblemáticas, igual o professor Paulo. Fala um pouquinho aí da sua carreira e da escolha por fazer economia, professor. Bom, muito boa. Essa talvez seja uma peculiaridade aí da minha carreira que talvez ajude alguém. Eu, na verdade, comecei o meu curso superior não pela economia. Eu estava convicto que eu faria física, adorava física, tive excelentes professores durante o ensino médio e julguei que seria um físico. Aí comecei a fazer a carreira na Unicamp de física, fiz 2 anos, lá pelas tantas descobri, não, o caminho não é esse. Eu tenho muito mais afinidade com a área de humanidades, com a área de história, gosto muito da matemática, mas gostaria de fazer alguma coisa diferente. E acabei escolhendo, então, 2 cursos superiores. Eu fazia sociais e economia ao mesmo tempo, no momento em que a Unicamp permitia isso. Quando eu terminei a graduação, aí eu não tive dúvida. Eu falei, eu vou seguir pelo campo da economia. E naquele momento, ao invés de ir para uma empresa ou para o mercado de trabalho, como a gente dizia, eu fui para fazer um mestrado, depois para fazer um doutorado, fiz o mestrado na USP, o doutorado na Unicamp, fiz um pequenininho pedaço do doutorado, que a gente chama de doutorado sanduíche, numa universidade francesa, que é a Universidade Louis Pasteur, que fica em Estrasburgo, na França, e daí prestei concurso e virei professor de economia. Então, a minha carreira, na realidade, começou pela física, mas depois eu entendi que toda a minha vocação era em conciliar, de alguma forma, e esse é um aspecto muito interessante da economia, em conciliar a parte quantitativa com a parte histórica, com uma visão sobre o funcionamento da sociedade e uma visão mais ampla sobre o funcionamento, digamos, né, dos sistemas econômicos, do capitalismo, dos grandes problemas que afligem a humanidade. E o economista trabalha com tudo isso. Então, estou muito feliz aqui em estar na economia. Então, eu tenho certeza que você que está nos acompanhando, que pensa em fazer física, mas está entre física ou ciências econômicas, o Paulo vai te mostrar no finalzinho que é melhor fazer o curso de ciências econômicas, né, Paulo? Aí eu já não sei, viu? Porque eu tenho grandes amigos na física, mas é verdade que eu acabei enveredando por essa área e não sinto nenhuma tristeza de ter abandonado o ramo da física, embora, é claro, sei lá, tem alguma familiaridade aí, né? Um pouco com o campo das exatas, isso me ajudou também na carreira, sem dúvida nenhuma. Embora, deixa eu dizer uma coisa aqui importante, tem muita gente que tem medo de fazer economia porque diz, mas tem muita matemática, tem muita estatística, tem muita econometria. Vejam bem, de uma certa forma é verdade, mas são todos campos aplicados. Então é diferente daquela física que a gente via, digamos, no ensino médio, ou daquela matemática que a gente via no ensino médio, que a gente não sabia direito para onde que ia, né? Na economia, são todas ferramentas instrumentais, métodos, né, que a gente aplica para compreender melhor os problemas econômicos, sociais do nosso tempo. Maravilha. Paulo, professor, fazendo umas pesquisas aqui, eu vi muito que o senhor versa sobre temas de questões de sustentabilidade e também para o desenvolvimento, né? E trazendo aqui uma participação em algumas palavras suas, o nosso Congresso Paulista de Economia,
que aconteceu em agosto na FICAP, naquela recente participação no painel que o senhor falou sobre desenvolvimento, universidades, sustentabilidade, você frisou o seguinte, que o economista é uma figura essencial para este momento de enfrentamento das crises climáticas, mas que também que os profissionais de ciências econômicas devem pensar em formas de transformação social, política, econômica e ambiental. Aí eu te pergunto, trazendo aí essas questões de sustentabilidade, questões climáticas, qual é o papel do profissional de economia? Essa é uma pergunta muito boa, né? A gente está num momento, acho que todos aqui sabem, né? Todos e todas que nos acompanham, que vivemos uma crise bastante grande no que se refere à questão ambiental, né? A gente chama de emergência climática ou de crise ambiental, ou mesmo alguns de colapso ambiental. Os economistas, eu quero crer, né, podem e devem atuar no sentido de tentar imaginar formas novas de organização que tenham a ver, obviamente, com a produção de novas tecnologias, de inovações, mas também de arranjos sociais diversos que possam significar uma possibilidade de a gente, ao menos mitigar, né? Ao menos diminuir os impactos que a atividade humana tem sobre o planeta. A gente vive um momento bastante complicado e a economia ela tem que se voltar cada vez mais para essas problemáticas, né? Porque os economistas, por vezes, vivem num mundo, estou falando dentro da academia, né? Não na realidade depois do mercado de trabalho, mas na academia vive num mundo um pouco isolado, como se fosse possível, das questões físicas, das questões que dizem respeito à natureza do sistema mais amplo, do sistema Terra. E a gente, na verdade, tem que, na verdade, se reenquadrar. Quer dizer, a economia ela tem que estar enquadrada dentro de uma concepção maior do que significa este permanente diálogo, essa permanente aproximação, este permanente convívio com todos os seres vivos e não vivos, não humanos, né? Então, eu acho que o economista ele vai ter um papel fundamental nessas questões e os cursos de economia, isso que a gente tem incentivado, né? Estou falando agora como um pouco aqui vestindo o boné da ANGE, né? Nós temos incentivado os cursos a se aproximarem cada vez mais das problemáticas ambientais. Aproveitando ainda nessa pauta sobre sustentabilidade, meio ambiente, e abrindo para o campo de atuação. Tem campo para o economista atuar nessa área de desenvolvimento sustentável, social, meio ambiente? E tem muito campo, Renato. Eu acredito até que a gente viva num momento hoje, costumo dizer, né? Talvez seja um momento onde a humanidade mais se engajou coletivamente numa mesma temática. Então, hoje, se a gente olhar para as várias áreas do saber, né? Dentro, vamos dizer, das engenharias, ou da física, ou da biologia, ou da ecologia, e mesmo da antropologia, da sociologia, da economia, assim por diante, todos discutem a questão ambiental. A questão ambiental, estou dizendo, é uma questão fundamental desses tempos, né? E aí o campo que se abre para esse tipo de pessoas bem formadas e que têm uma visão a respeito dos processos econômicos, né? Do que eles significam em termos de transformação, do que eles têm de irreversibilidade, né? Porque a gente sabe, hoje em dia, que os fenômenos físicos e biogeoquímicos, que a gente chama, né, sobre esse planeta, têm uma dimensão também de reversibilidade. É por isso que a problemática ambiental ela é tão presente. A gente está, na realidade, ultrapassando velozmente, eu diria, algumas das fronteiras planetárias. E aí um mundo novo vai se abrir, um mundo muito mais difícil para a humanidade. Tá? Então a gente vai ter que ter profissionais bem formados e que tenham uma compreensão desses processos para poder atuar nas mais diversas áreas que vão exigir uma expertise nesses temas ambientais. Tudo será transformado. O transporte, a forma de moradia,
o tamanho das cidades, a prática agrícola, a indústria, o tipo de energia que a gente consome e provavelmente também, imagino, os arranjos sociais que nós organizamos. Então, a gente vai estar num momento de ampla transformação e é muito melhor que nós sejamos versados nesses assuntos para poder atuar neste mundo que será um mundo em transformação, inevitavelmente. Aliás, isso é sempre verdade, né? Exatamente. Aproveitar para o economista ficar atento a essas novas transformações e esses novos campos das ciências econômicas que surgem, né? Saindo um pouquinho agora do meio ambiente, entrando em outra área também, que o senhor realiza um trabalho extenso, né? Vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento econômico, produtividade e inovação, que é uma área que o senhor também domina. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esses campos do desenvolvimento econômico, da produção e da inovação, e também do papel do economista nesse contexto geral. Muito bem, Renato. Eu vou começar, na verdade, dizendo um pouquinho aqui para quem está nos assistindo, talvez alguém se anime a fazer economia, que a economia tem uma vantagem, né? Ela, na verdade, é uma ciência que precisa de um conjunto de outras ciências para poder formar essa cabeça que a gente tem de economista, né? Então, a gente vai mergulhar no campo da história para compreender os processos de formação econômica, de desenvolvimento econômico, para compreender, né, a atual divisão internacional do trabalho. A gente tem que recuar historicamente. A gente vai ter a contribuição de disciplinas das ciências sociais aplicadas, então da antropologia, da sociologia, da ciência política. A gente também tem essa base quantitativa forte. Temos um conjunto de disciplinas instrumentais que vão para o direito, para a administração, para a contabilidade. E o economista também domina um ferramental muito grande, de disciplinas que são mais afins aos conjuntos, né, de conhecimentos próprios do economista. Então, tem a economia internacional, a macroeconomia, a microeconomia, a economia do setor público, assim por diante. Então, é uma formação muito ampla e muito diversa. Nessa formação muito ampla e muito diversa, a gente também tem um papel importante para pensar no planejamento econômico, para pensar na dimensão da transformação industrial, para pensar na transformação das práticas econômicas. E isso pode ser tanto no campo, vamos dizer, dos sistemas agroalimentares, pode ser no campo do extrativismo, pode ser no campo da infraestrutura e assim por diante. Obviamente que neste desenho, uma dimensão fundamental que sacode as economias desde o princípio, né, do capitalismo, chamemos assim, é o quê? É o fenômeno disruptivo das inovações. A gente sempre está imerso num mundo que está permanentemente se transformando em função, em grande medida, de transformações do progresso técnico, de transformações tecnológicas que vão modificando o nosso estilo de vida e que vão propiciando uma vida, para alguns, é bem verdade, porque isso não é generalizado, e este é um problema do desenvolvimento, né? Mas para alguns, uma vida muito mais aprazível. Quando eu digo que não é para todos, e digo que este é um problema do desenvolvimento, é porque o desenvolvimento ele se produz de uma forma em que alguns países alcançam um alto grau de civilização, nesse sentido, do progresso material, e outros, na verdade, ficam muito aquém. E desenham sociedades e constroem sociedades que são muito desiguais, onde uma elite, vamos dizer, tem um grande potencial, né, de consumo, de acesso a uma panóplia de bens, e uma parte da população não. Então, o economista está justamente tentando lidar com isso, sobretudo num país como o Brasil. O que a gente pode fazer para produzir uma maior, né, homogeneização dos padrões de vida? O que a gente pode fazer para transformar o país num país mais desenvolvido? Nesse sentido, da sustentabilidade econômica, da sustentabilidade social, da sustentabilidade ambiental e assim por diante. Quer dizer, o que a gente pode fazer para que a gente construa um futuro mais emancipador? Pensando justamente nessa sua reflexão sobre o que o economista faz, vamos falar um pouquinho da ANGE agora, né? Que se presidiu a ANGE.
Queria que você falasse um pouquinho da sua gestão. Novamente, a ANGE, para quem não conhece, é a Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Economia. O Paulo foi o presidente. A Camila, que é a professora lá da PUC, vai assumir agora, na próxima gestão, a ANGE. E a ANGE realizou agora recentemente o 39º Congresso ANGE, que aconteceu aqui em São Paulo, que o Corecon estava presente lá nos debates, na abertura, juntamente com outros conselhos de Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E, justamente, o tema central da ANGE foi falar sobre a crise das ciências econômicas e o pluralismo. Antes da gente entrar nessa temática, Paulo, fala um pouquinho sobre a ANGE, qual o trabalho, o que é, como funciona. Perfeito, Renato. A ANGE, como você já disse, né, é uma associação antiga que trabalha com cursos de economia. Ela foi fundada em 1984 e a gente fez um congresso por ano. Então, agora a gente chegou no 39º congresso anual. Fizemos mesmo durante o tempo da pandemia, claro que daquela forma remota, mas a intenção é congregar coordenadores e coordenadoras de cursos de economia pelo Brasil, congregar professores de economia, e nesse momento, inclusive, no último congresso, Renato, que você esteve lá conosco, né, e o presidente, o Pedro Afonso, nós tivemos a possibilidade de ter também um conjunto muito grande de estudantes que vieram de várias partes do país. Então, a gente teve lá a participação do FENECO, né, que é a Federação Nacional dos Estudantes de Economia, e tivemos estudantes que vieram de várias partes do país para o congresso da ANGE. Né? Então, a ANGE ela vai trabalhar basicamente com o quê? Uma reflexão sobre o curso de economia. O que falta ao curso de economia? Quais são os desafios da formação de um economista? Será que estamos à altura desses temas emergentes? E daí eu digo temas emergentes, a temática ambiental, a questão da economia feminista, que é um outro tema que aparece muito frequentemente hoje, e eu sei que o Conselho Regional de Economia aqui de São Paulo tem um carinho especial por esse tema, e a gente tem agora já um grupo, né, de trabalho que se chama Rede Brasileira de Economistas Feministas. É um tema fundamental, porque os economistas acabaram percebendo, né, durante principalmente o tempo da pandemia, que essa dimensão não mercantil, aquilo que está para fora do mercado, ou seja, todos os processos de economia, vamos dizer, dos cuidados, né, do trabalho doméstico, do cuidado com os idosos, de cuidado com as crianças, de cuidados com a comunidade, isso que a gente chama do campo da reprodução social, é um campo muito importante. E é um campo que, normalmente, na economia, fica um pouco invisibilizado. E a economia feminista traz isso à tona. Então, essa é uma temática importante que a gente também tem abraçado. Além de outras questões, a gente, por exemplo, está muito motivados neste momento também em integrar dentro dos cursos de economia, propor, né, a integração de um outro campo também fundamental, também invisibilizado, que é sobre a questão racial. Né? A questão racial ela volta neste momento com uma grande força, um conjunto de autores e autoras de várias extrações tem trabalhado sobre esse campo, e a economia tem um interesse especial sobre essas temáticas e pode integrá-las, como a gente tem chamado, né, Renato, de forma transversal nos cursos de economia. Esta, entre outras temáticas, a temática da economia política, a temática da história econômica, a temática da macro, da micro, da economia internacional e assim por diante, fazem parte do nosso métier, fazem parte aí das nossas preocupações. Então, em cada congresso, nós levamos temáticas emergentes para discussão com os companheiros e companheiras ali. E falar um pouquinho da sua gestão, né, dos seus trabalhos na ANGE. Foi uma gestão um pouco confusa, para dizer o mínimo. Mas foi um sucesso, tenho certeza. A gente pegamos aí uma época de pandemia, então a tentativa era evitar que a gente não tivesse a possibilidade do encontro, porque era um momento muito de confinamento, né? Vocês se lembram como que foi todo esse período? E a gente resolveu, então, fazer um congresso, fizemos congressos virtuais, né?
em 20, em 21, 22 a gente já fez um congresso híbrido, 23 a gente conseguiu levar o congresso para o FRJ e 24 para São Paulo. E 25, já vou anunciar aqui, para quem estiver nos assistindo e quiser nos acompanhar, estaremos em Uberlândia, que será o próximo local que vai sediar o Congresso Nacional da ANGE. A ANGE tem uma importância histórica também porque ela foi uma das principais instituições que promoveu a discussão das diretrizes nacionais curriculares. E também, uma outra questão importante é que por conta da ANGE, né, a partir da ANGE, que acabou surgindo a Sociedade de Economia Política. Então, a gente fica muito satisfeito com isso, e agora a gestão vai estar na mão da Camila Gino, que é a nossa primeira presidenta, né? Já fazia tempo, né, que deveria ter uma. A Camila, professora da PUC de São Paulo, vai presidir a ANGE a partir deste próximo ano. Olha que espetacular, né? Professor, eu não falaria que foi uma gestão confusa, mas desafiadora, principalmente por causa da pandemia, e eu tenho certeza que foi feita da melhor forma possível aí na sua condução. Pensando nas temáticas que foram desenvolvidas, debatidas aí nesse congresso, o que esperar para o futuro do curso de Ciências Econômicas e para a profissão, professor? Então, eu tenho a impressão que o curso de Ciências Econômicas é um curso que vai enfrentar um conjunto de questões, e está enfrentando, eu tenho visto isso, tem uma mobilização muito grande de professores, de coordenadoras, coordenadores, né, que estão discutindo transformações do curso. É claro que ele vai permanecer atento às diretrizes nacionais curriculares, que são excelentes na nossa avaliação, né? Ele é marcado por esse pluralismo, e o que é o pluralismo? É uma atitude engajada de discussão das várias vertentes de economia. Economia tem muito tipo de abordagem, né? A gente tem vários tipos de abordagem, de perspectiva, de visões de mundo, e o importante para um economista é saber cotejar essas visões, é saber que, na verdade, para cada um dos temas, para cada uma das temáticas, né, do nosso curso, a gente tem diferentes abordagens. Então, discutir criticamente essas abordagens, com vistas à transformação social, à melhoria de condições de vida, né, no país, a promoção de um desenvolvimento que seja sustentável, é um permanente desafio para os economistas. E os cursos de economia, eu vejo com muito bons olhos, estão muito engajados, nessa transformação. Estão muito atentos à necessidade de se transformar, à necessidade de discutir novas questões de forma crítica. Eu acho que a gente tem um momento muito bonito aí do curso e um momento onde eu tenho visto, né, no Congresso da ANGE, os conselhos têm se reunido, né? Então, os conselhos regionais e o Conselho Federal de Economia têm uma importância muito grande, sempre tiveram, para a realização desse tipo de encontro. Aproveitar que você falou sobre esse pluralismo que a profissão tem, por que a economia, né, o curso de Ciências Econômicas, a profissão de economista, tem essa incumbência de estimular a prática de pluralidade, professor? Então, porque na realidade é o seguinte, né? Se a gente for, vamos dizer, uma determinada instituição sugere que vai abordar apenas uma linha do pensamento teórico, apenas uma abordagem. Tá? Vamos denominar aqui, vamos dizer, apenas a teoria neoclássica. Qual que é o risco da formação de um economista muito especializado numa determinada abordagem? Ele vai ter muita dificuldade no debate público. Ele vai ter muita dificuldade no embate entre ideias. Ele, na verdade, vai adotar uma determinada perspectiva sem o conhecimento pleno do que dizem os outros economistas. Como a economia é um campo muito plural, tem muitas ideias circulando e muitas coisas interessantes acontecendo, ele acaba sendo um campo muito rico. Em que sentido? Há muita transformação das ideias. Ideias que vigiam há um pouco de tempo atrás, talvez hoje já não sejam mais verdade. Talvez hoje já não sejam mais adaptadas aos momentos em que vivemos. Como a gente lida com um objeto vivo, que é a economia, que é a sociedade permanentemente transformada pelas inovações, a gente vive num mundo em permanente transformação,
Né? Então, o economista deve ter uma bagagem intelectual, quer dizer, na sua formação, que convide a esta pluralidade, que convide a olhar para as várias vertentes e depois ensaiar, né, qual que é o seu caminho, né? Tá certo? Muito bem. Professor, ficaria aqui te ouvindo 3, 4 horas, 5 horas Obrigado. tranquilamente, né? Porque não é só um bate-papo, é uma aula, né? É uma inspiração de palavras, de oportunidades que o senhor traz aqui para a gente nesse Conversando com Economistas, mas a gente precisa finalizar. E a minha última pergunta foi o que a gente estava conversando aqui nos bastidores em off, antes de começarmos essa gravação, justamente eu queria que você deixasse como dica para os alunos que estão iniciando agora o curso de Ciências Econômicas, para aqueles que estão finalizando e vão começar o mercado de trabalho, e para quem está na dúvida ainda em fazer Física ou Ciências Econômicas. Em algumas entrevistas, eu assistindo algumas entrevistas suas, professor, você sempre costuma iniciar falando assim, o que faz um economista? A gente falou hoje aqui no nosso bate-papo diversas formas, o que faz, campo de atuação, onde atuar, o papel, mas de fato eu queria que você deixasse como dica para inspirar você que está nos assistindo, até aquele profissional que já está um pouquinho de tempo no mercado, né? O que faz um economista e qual o seu papel no nosso país, professor? E eu queria que você deixasse como uma dica final aí. Bom, uma pergunta difícil, né? O que faz um economista? O economista faz muitas coisas. Na realidade, o economista é um sujeito muito versátil. Né? Por ter essa formação que eu disse para vocês, muito plural, e a partir de muitas áreas, né, do saber, a gente consegue, na verdade, fazer muitas coisas. Então, tem economistas que estão atuando no mercado de trabalho em bancos, estão atuando em empresas, estão atuando em hospitais, estão atuando no setor público, estão atuando em consultorias, estão atuando em ministérios, estão atuando, bom, nas universidades, né? Então, a atuação ela é muito ampla. E por que ela é muito ampla? Ela é muito ampla por conta dessa formação especial que promove, né, uma integração de várias áreas do saber para tentar analisar a complexidade desse mundo que a gente vive. Da economia, das transformações econômicas que são inevitáveis, mas que estão inseridas num desenho maior, que é a sociedade, e num desenho ainda maior, num quadro ainda maior, que é esse quadro do campo do planeta, né? Nós estamos embebidos ali, entretecidos numa teia da vida com todos os outros seres. O que eu acho que é bacana para a economia, e eu sugeriria para quem está aqui nos ouvindo a praticar isso de forma assídua, o importante, na verdade, é abrir a cabeça para coisas, às vezes, um pouco diversas daquilo que a gente está, que está mais ali ao alcance das mãos, vamos chamar assim. Então, tem um conjunto de literaturas que vem surgindo, e às vezes de outros campos do saber que podem ser muito interessantes para a formação de um economista. Então, para quem está começando o curso, se você tem um interesse muito grande sobre muitas coisas, talvez a economia seja um campo especial que vai te provocar e vai continuar a te provocar essa motivação. A economia realmente é muita coisa e muito tipo de conversa. Não tem nenhum campo em especial que o economista não possa se intrometer. Muito bem, professor. Bem, Paulo, obrigado aí por suas ricas palavras, por essa aula. Eu não trato como entrevista nem bate-papo, uma aula que nós tivemos hoje com o professor Paulo. Foi uma satisfação imensa conversar contigo, te ouvir mais um pouco. Eu já tive outras oportunidades aí em alguns debates lá no Congresso da ANJA, aqui no nosso Congresso do Corecon. Foi uma satisfação imensa, viu? Obrigado mesmo aí Muito por ter obrigado, seguido um Renato. pouquinho da sua agenda para nos atender. Muito obrigado, Renato. Foi uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, viu? Um grande Valeu, um abraço forte a todas e abraço, todos. obrigado. Muito bem, depois desse ótimo bate-papo, essa ótima entrevista inspiradora, ficamos aqui com mais um Conversando com Economistas. Hoje o nosso convidado especial foi o professor Paulo Fracalanza, professor da Unicamp, economista, foi presidente da ANGE e também é mestre e doutor em economia. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. A gente se encontra numa próxima edição. Até lá, um forte abraço. Tchau, tchau.